Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Zigen Consultoria, patrocinado pela Zigen Consultoria. Agradeço a presença a todos, já convido de imediato a todos a curtir este vídeo, compartilhar aí com seus contatos, né? Sempre é possível ajudar, né? Algum empresário aí que tem alguma dificuldade ou que tem alguma dúvida que possa ser saneada aqui nesse webinar, né? Convido também a todos a deixar suas perguntas no chat do YouTube e, na medida do possível, a gente vai colocar algumas dessas perguntas, né, ao final aqui do nosso webinar, aos palestrantes que aqui estão. Nesse webinar, nós convidamos o Dr. Odair de Moraes, que é da Moraes Júnior Advogados Associados, e também o Fábio Astrauskas, que é o CEO da Zigen Consultoria. E eles vão responder aí perguntas que forem colocadas pelo nosso terceiro convidado, que é o Gustavo Pietro. Gustavo, ele é CFO do ramo varejista. Só para deixar bem claro aqui, necessariamente as perguntas que ele for colocar aqui não são perguntas atreladas ao negócio em que ele participa. Ele participa em diversos fóruns, né, e tem perguntas aí de amigos e de colegas que ele vai trazer aqui para nós, né, e a ideia aqui é simular um bate-papo aí do CFO, do empresário, junto com seus assessores jurídico e o assessor econômico financeiro. Então, essa é a ideia nossa aqui de bate-papo, tá? Então, a gente vai ter aqui a interação entre os três, e na medida do possível, vocês vão deixando perguntas, ao final a gente passa essas perguntas aos palestrantes, né? Então, já de imediato, aí eu passo a palavra ao Gustavo, aí, para a gente começar aqui o nosso debate. Gustavo. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, Fábio, Odair. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite especial, dizer que é uma honra para participar dessa webinar, e também eu gostaria de parabenizar pelo tema. A escolha do tema é muito adequada para esse momento que nós estamos vivendo, aí, uma das maiores crises econômicas dos últimos tempos, né? Sem entrar aqui no mérito de uma crise humanitária, de uma crise de saúde, e também considerando aí, é óbvio, a crise política que nós brasileiros estamos vivenciando aí nesses últimos 60 dias, né? Então, esse tema ele é muito adequado para esse momento que a gente está vivendo, e eu acredito que a gente vai conseguir ajudar muita gente aí, muitos empresários, muitos colegas de profissão, que estão aí vivendo esse momento tão delicado, e acredito que conseguimos compilar algumas perguntas que são bem factíveis para isso. Por isso que eu entendo também que essa iniciativa é muito valiosa, porque essa troca de experiências e ajuda mútua é muito bem-vinda nesse momento, né? Queria compartilhar com vocês que uma prática que eu tenho adotado, como o Alexandre mesmo comentou agora, pelo menos nos últimos 60 dias, é estar participando sempre que possível de fóruns, outras webinars e bate-papos, trocando experiência com colegas de profissão, com empresários e com vários níveis de segmento, diversos segmentos da economia, e o meu intuito é trazer nessas perguntas uma visão geral de o que poderia nossos colegas e esses outros empresários estarem vivenciando nesse momento, tá bom? Então, eu gostaria de começar com uma pergunta. Um grande problema que nós, empresários e dirigentes de empresas, estamos vivendo nesse momento são os atrasos por parte dos nossos clientes. A inadimplência subiu drasticamente durante a pandemia. Muitos clientes estão com caixa justo, para não dizer escasso, né? Isso acaba gerando um problema cíclico, porque ele dá reflexo no nosso caixa também. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre qual a melhor maneira de tratar essa situação. E, principalmente, se é necessário eu voltar a dar crédito para os meus clientes, mesmo eles inadimplentes. Ou não, ou é melhor eu protestá-los para forçar uma negociação, ok? Fábio, se você puder me ajudar, eu te agradeço. Legal. Primeiro, obrigado, Gustavo, por estar conosco aqui nesse bate-papo, junto com o Dr. Odair, com a intermediação aí sempre atenta do Alexandre. Vamos direto para a tua pergunta, então.
com relação a essa inadimplência que diversos empresários, quando nos procuram, apontam, né? E, invariavelmente, uma pergunta muito semelhante a essa que você colocou, quer dizer, puxa, eu estou percebendo que as minhas duplicatas, os meus boletos estão todos com pedido de prorrogação, se eu já descontei isso no banco, se eu já descontei isso na factoring, o banco, a factoring vem para cima de mim perguntando como é que vai ser a recompra desses títulos, eu vou para cima do cliente perguntando quando é que ele vai pagar, e por consequência, por faltar essa circulação de dinheiro, eu acabo também, né, eu empresário, tendo um problema na outra ponta e tenho que atrasar pagamento dos meus fornecedores e entro nesse problema de caixa que você mencionou, Gustavo. Então, a orientação que a gente tem dado, ela vai no seguinte sentido: é importante a gente entender que esse é um fenômeno que no agregado a gente não consegue controlar, ou seja, possivelmente, principalmente para você, né, que atua no setor de varejo, tem uma quantidade muito grande de clientes. Quando você concede crédito para esses clientes, depois controlar o retorno disso fica mais difícil realmente. Duas maneiras de se tratar isso. Primeiro é você ter uma data de corte, que é aquela que se originou quando você tinha valores a receber e começar, né, que estavam a vencer durante o período da pandemia. Então, encarar isso como um momentâneo, tentar separar aquele atraso, que é um atraso simplesmente para o seu cliente se organizar, se reorganizar nesse momento de pandemia, do que vai ser um atraso porque o seu cliente não conseguiu se organizar no período da pandemia e, portanto, ou vai falir, ou vai fechar temporariamente, ou seja, vai ficar devendo para você. Então, é você fazer esse levantamento. Esse levantamento é importante que você utilize a tua própria equipe comercial e de cobrança, né, principalmente direcionar esforços para isso. No primeiro momento, o empresário fica com alguns colaboradores ociosos, direcione esses colaboradores para que eles façam essas ligações para os clientes, vejam se o cliente está passando por uma dificuldade momentânea, se essa prorrogação será honrada ou não. Uma vez feito esse mapeamento, você terá como resultado o seguinte: primeiro vai saber qual exatamente é o seu problema gerado, né, financeiro gerado durante o período da pandemia, e segundo, e indo na tua pergunta, você poderá também ter uma ideia de para quem você deverá continuar vendendo e concedendo crédito agora que a gente já tem 60 dias de Covid espalhado pelo mundo. Então, a gente vai poder ter uma ideia de quais são os nossos, né, clientes, os clientes do empresário, que terão dificuldade de continuar comprando e pagando, e aqueles que apenas fizeram uma estratégia de preservação de caixa, pedindo prorrogação, mas que continuam sendo bons clientes, que, portanto, você deve carinhosamente tratá-los para mantê-los na sua carteira, porque o que vai ser necessário depois que a pandemia, do ponto de vista sanitário, passar, vai ser retornar um fluxo de renda para a atividade econômica. Isso só acontece vendendo. Sem vender, você não vai conseguir retornar o seu fluxo de renda para a atividade econômica. Então, é importante detectar esses clientes. Do ponto de vista jurídico, acho que o Odair pode completar aí para nós que atitudes poderiam ser tomadas a esse respeito. Bom, primeiramente, boa tarde ao Fábio, boa tarde ao Gustavo, ao Alexandre, e agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa tarde também a todos que estão nos assistindo. E justamente, Fábio, o que você está dizendo, e aí, Gustavo, é o que nosso escritório tem orientado aos clientes, né? Não adianta, neste momento, eu tentar cobrar de uma forma com protesto, com execução, com pedido de falência. Por quê? Porque muitas vezes o credor, ele também é devedor na outra ponta. Ele acaba sendo cliente e acaba sendo fornecedor. E quando ele não recebe, ele vai ser um devedor também do seu fornecedor e não vai querer ser tratado de uma forma abrupta. E mais, hoje o Poder Judiciário tem dado diversas decisões protegendo o devedor. Por quê? Porque entende-se que a pandemia e a declaração do governo federal do estado de emergência, da calamidade pública,
É um estado de força maior previsto em nossa legislação que permite uma inexigibilidade temporária de obrigações. Então, como nós atuamos praticamente só com empresas no escritório, nós estamos nos deparando com as duas situações. Aquela situação onde o nosso cliente é o credor e aquela situação onde o nosso cliente é o devedor. Quando ele é o credor, nós estamos orientando a conversa, nós estamos orientando a negociação extrajudicial, estamos tentando uma prorrogação possível para ambas as partes, mas que se evite, neste momento, uma judicialização. Por quê? Porque é o momento, hoje, é o momento do mês de maio, ontem do mês de abril, e pode ser que lá na frente não seja o que estamos vivendo hoje. E como o Fábio bem disse, nós vamos precisar deste cliente para retomada, a gente vai precisar vender para ele. E a gente sabe que ele não está pagando por um problema pontual que ele também não deve estar recebendo, da mesma forma que nós. E quando nós estamos na parte do devedor, e somos aí surpreendidos com protestos, com pedidos de falência muitas vezes neste momento, nós estamos tendo êxito e guarida do Poder Judiciário, onde ele não permite o protesto, onde ele suspende a cobrança por algum tempo. Para quê? Para que nesse tempo a saúde pública se estabilize, que a economia tente se estabilizar e as coisas fiquem em ordem. Porque, na verdade, é um momento que há muito tempo não se vivia no mundo. Não é nem uma situação do Brasil, nem do Estado, é uma situação mundial. Então, nesse sentido, tem sido dessa forma a nossa orientação. Pelo credor, tenha calma e negocie. Pelo devedor, também negocie, mas você depende do credor. E se ele forçar a barra, aí não tem jeito. Você tem que judicializar para fazer a sua defesa. Perfeito, perfeito. Obrigado. E indo nessa linha, Odair, falando agora no ponto de vista de nós, empresários e dirigentes, como devedores no mercado financeiro, o que vocês indicariam para proteger as nossas empresas em relação às execuções de fornecedores que não tiverem essa paciência, esse entendimento de que a cobrança tem que ser um pouco mais amena nesse momento, porque como nós mesmos falamos, um momento de um problema cíclico. Se eu tenho um problema, eu vou passar por um problema na minha empresa. Então, o que vocês indicariam, principalmente aí o Odair, em termos jurídicos? Temos como alçar alguma medida jurídica para nos proteger em relação a possíveis execuções de fornecedores, especificamente nesse sentido? Bom, aí eu vou dividir a resposta em alguns tipos de fornecedores, né? Quando a gente fala de fornecedor da matéria-prima, fornecedor do nosso suprimento, da nossa venda, a gente está lidando também com uma empresa, também ele é cliente e fornecedor na outra ponta. Então, por mais que ele tenha ingressado ou com uma ação de execução, ou com pedido de falência, ou até mesmo com um encaminhamento dos títulos ao cartório, a gente procura negociar antes de se defender. A gente procura procurar esse credor, explicar a situação que estamos vivenciando, porque ele também está vivenciando essa mesma situação e tentando uma renegociação para prorrogar o prazo. Se isso for frustrado, como eu disse anteriormente, aí temos que judicializar e se defender. Por quê? Porque as defesas dos devedores estão sendo acatadas pelo judiciário, como eu disse. Por quê? Pela nossa legislação, pelo Código Civil, existe a possibilidade no Estado aí de força maior, da calamidade pública, de um fato totalmente imprevisível, de você ter prorrogado algumas obrigações, inclusive sem penalidades, sem multa, sem juros, sem penalidades. Por quê? Porque é uma força maior. Você não está quitando aquela obrigação por sua espontânea vontade. Realmente não dá. Então, primeiramente, a gente tem tentado a negociação. Se não tem como ter a negociação, você vai ter que se defender, e para o credor não está sendo bom a judicialização. Como eu disse, o judiciário está muito, muito mesmo do lado do devedor. Quando nós falamos de bancos, ou falamos aí de FDICs, ou falamos de factories, e eles também entram com a cobrança, as negociações têm sido um pouco melhores. É o que nós temos observado.
porque essas instituições financeiras têm percebido o momento, sabem que muitas vezes não conseguirão nada neste momento aí de pandemia e de crise mundial econômica, conseguir o recebimento, e mais uma vez, ele também vai depender do cliente para sua retomada futura, porque tanto a Factory, tanto o FDIC, o próprio banco, ele vai depender do cliente para tomar o dinheiro, para ele ter aquela sua remuneração em cada operação que ele faz para retomar. Então, com essas instituições, as negociações têm sido melhores. A gente tem conseguido evitar até o protesto, a judicialização ou coisa do tipo. O que tem sido muito difícil é, como o Fábio disse no início, quando o cliente desconta esse título e o nosso cliente do cliente não paga. E aí sim o FDIC, a instituição, vem fortemente com uma cobrança de forma até solidária em relação aos dois, fica um pouco mais difícil. Mas mesmo nesse cenário, buscando o judiciário, o devedor tem sido vencedor nessas cobranças neste momento, por conta da legislação, por conta da calamidade e por conta aí da força maior totalmente colocada. Perfeito, perfeito. E inclusive, existem casos, a gente tem falado bastante com muitas pessoas, com muitas empresas, e tem fornecedores que, mesmo nesse momento de calamidade, Odair, eles estão enviando instrução de protesto, inclusive com fins falimentares, entendeu? Para esse tipo de notificação, quando as nossas empresas receberem esse tipo de informação, de situação, tipo de protesto, o caminho é o mesmo? Você acredita que ainda cabe uma tentativa de negociação, mesmo com uma instrução de protesto com fins falimentares? Na verdade, Gustavo, o credor, ele faz o protesto especial para fins falimentares com uma única e exclusiva intuito: pressionar. Ou seja, olha, se você não me pagar e manter o protesto desse título, poderei pedir a sua falência. Porém, a falência, diferentemente de um processo comum de cobrança ou de execução, ela tem muitos requisitos, é uma coisa muito formal, uma coisa muito grave, onde o juiz avalia a retirada do mercado de uma empresa que gera renda, que gera receita. Então, na verdade, o devedor, nesses casos, não deve aí se assustar ou temer um protesto para fins falimentares, porque a conduta vai ser a mesma. Pode ser que, nesse ponto, a negociação já até fique um pouco prejudicada, porque da forma que ele veio, muitas vezes não vai ter nem como você ter essa conversa, essa negociação extrajudicial. Mas a defesa jurídica só vai ganhar força, porque além de todos os fundamentos normais que teremos e temos nesse momento, uma a mais será utilizar essa pressão do credor contra ele mesmo, dizendo, inclusive, que o credor não tem a mínima paciência, o mínimo entendimento do momento financeiro do mundo, ele pedindo ainda um protesto para fins falimentares, onde hoje todas as economias aí mundiais estão tentando manter as empresas, manter o emprego. Este credor, ele tenta um protesto falimentar para retirar a empresa do mercado, para ter essa falência declarada se não receber o seu único dinheiro, ou seja, ele pensando apenas nele e não numa sociedade. Então, o devedor, nesses casos, não deve ter preocupações a mais do que teria num caso comum. Perfeito, perfeito. Então, Fábio, eu acredito que, até queria a tua opinião em relação a isso, que estar próximo dos nossos credores e dos nossos devedores nesse momento, talvez seja uma estratégia que ajude aí a gente não ter um enfrentamento aí em termos jurídicos, correto? Que você acredita que isso seja uma estratégia boa de negociação? Então, Gustavo, estava ouvindo o Odair e realmente o que ele disse reflete, ou deveria, né, refletir o pensamento de todo empresário nesse momento. O que a gente observa é que, tradicionalmente, já antes, né, da pandemia, o Brasil é um país que tem leis que favorecem, em regra geral, o devedor, né? Essa é uma discussão que é sempre colocada em pauta, né, seja nas leis do Código Civil, seja na lei de recuperação judicial, sejam em qualquer, ou nas que protegem o consumidor. Então, o devedor, ele regra geral, tem alguns benefícios, juridicamente, ele é um pouco mais fortalecido com relação ao credor, tá? Então, já tradicionalmente não era muito eficiente, né,
pedir protesto com fins falimentares, a não ser por uma medida de pressão e que lá na frente pode gerar algum tipo de resultado. Mas quantos e quantos empresários, né, quantas e quantas empresas em dificuldade nós conhecemos, né, Odair, que tem aí uma fila, uma lista gigante de títulos protestados e que não deixam de trabalhar quase que na normalidade por conta disso. Bom, especialmente agora, então, né? Então, agora vamos tratar deste momento. Então, esse é um momento que me parece ser uma medida nem eficiente e nem eficaz, que não vai resolver o problema, protestar o seu cliente, né, por conta de inadimplência. O que parece mais eficaz é que você faça um mapeamento, aí eu vou na linha de responder o que você perguntou, você fazer um mapeamento tanto do lado dos seus fornecedores, quanto do lado dos seus clientes, aquele velho e bom mapeamento, você classificar pelo ABC dos seus clientes, classificar por XYZ, né, ou por ordem de necessidade estratégica, de complementaridade, de ter fornecedores substitutos, mapear esses dois lados, os dos fornecedores e dos clientes, para que você enxergue qual é o seu posicionamento de dependência em relação à matéria-prima, ao produto que você está adquirindo, e, por outro lado, qual é a sua necessidade de manter um cliente forte na sua carteira. E aí, a partir daí, você deve focar sempre, e a palavra-chave é negociação. Com os fornecedores, se você entender que aquele fornecedor que está te pressionando é um fornecedor essencial, insubstituível, do qual você dependerá para continuar produzindo, obviamente a sua condição de negociação vai estar um pouco mais fragilizada, independentemente dele te protestar ou não. É mais inteligente da parte dele, né? E sua, quando for na outra ponta, né? Na sequência da cadeia, né? Você exercer uma pressão, uma pressão no sentido positivo, né? Exercer na negociação, na mesa de negociação, né? Explicitar o fato de que você é um fornecedor importante ou de que você é cliente importante e que, portanto, não deve ser tratado simplesmente como um título a ser contestado. Então, a negociação vai ser importante. E o principal é o que eu disse anteriormente, abri dizendo, é que a gente mantenha o fluxo de renda. Não se mantém o fluxo de renda parando de comprar e nem parando de vender, né? Mas sim fazendo o contrário, né? Comprando e vendendo. A gente pode discutir prazos, pode discutir uma série de ferramentas, mas a venda é fundamental. Para vender, regra geral, o empresário, principalmente aquela do setor industrial, precisa comprar. Se não comprar, não vende. Então, a negociação ela é fundamental e completando, né, as medidas jurídicas me parecem muito pouco eficazes nesse momento. Gustavo, só queria completar, se me permite, mais duas coisas nesta linha. Para vocês terem ideia, contratos de locação comercial, antes mesmo do locador ingressar com uma ação de despejo, quando o locatário comprova a tentativa de uma negociação para redução do aluguel nesses meses de março, abril, maio, de uma prorrogação apenas desses meses para daqui 6 meses, ou seja, quando ele prova que tenta uma negociação, o Poder Judiciário tem dado decisões suspendendo o pagamento de aluguéis, prorrogando o pagamento de aluguéis, porque justamente com esse intuito de preservar a atividade empresarial, de preservar a manutenção do emprego que aquela empresa vai ter. Por quê? O despejo de uma empresa praticamente também termina com ela, é um ato muito forte para qualquer empresário. Então, até mesmo em contratos de locação, o Poder Judiciário está dando guarida também ao devedor nesse sentido, entendendo a posição. Então, neste momento, com certeza para o credor, o melhor momento não é a cobrança, não é a exigência judicial ou a pressão, é a negociação. E o outro ponto, até o Poder Judiciário, nessas ações com esse intuito de suspensão de pagamentos e prorrogação, o Poder Judiciário tem enviado às partes a possibilidade de conciliação, marcando aí audiências por videoconferência, colocando em setor de conciliação, porque tem que se conciliar, porque não vai ter uma decisão boa para nenhuma das partes no final em relação a essa crise econômica. Essa é a grande verdade.
Show, maravilha. Então, isso significa que a boa-fé e a ponderação estão bem atuantes nesse momento, né? Isso é importante, acho que, para a gente poder ter aí um cenário um pouco mais otimista em relação a esse período. Eu queria tocar no assunto agora. Eu vou pedir inicialmente que o Fábio fale um pouquinho sobre isso, mas depois também eu queria escutar um pouquinho o que o Odair tem a falar também sobre esse assunto, que aqui no Brasil, com a edição da medida provisória 936 agora em 2020, que permite a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, das verbas salariais pagas aos empregados, e que também permite a suspensão do contrato de trabalho, muitas empresas brasileiras aderiram a essa redução, algumas à suspensão. E, assim, o que a gente tem visto são muitos empregados que, é óbvio, acabam não entendendo a necessidade dessa atitude por parte da empresa e acabam falando em paralisação, em greve, mesmo essas reduções estando sendo feitas com amparo de medida legal, certo? E o que eu queria saber de vocês, de ambos os casos, é saber o que fazer numa situação como essa, em que é necessário, porque o Caixa não permite que a gente mantenha a atividade normal e continue bancando 100% do salário dos nossos empregados, e se a gente pode evitar essas possíveis greves, possíveis paralisações, de alguma maneira, e qual seria a melhor opção, se realmente numa situação como essa, fazer a redução salarial ou a suspensão do contrato de trabalho, ou se é melhor já efetivamente demitir ao invés de reduzir. É uma pergunta interessante, porque ela remete sempre a um ponto que tradicionalmente reflete um embate, né, que é o de empresário e trabalhadores, né? Sim, eu não vou lhe dizer que eu não vi nenhuma situação, porque nós vimos uma situação aqui no escritório, já durante o período de pandemia, já adentrado aí, já no finalzinho do mês de março, quando já as medidas de distanciamento social já haviam sido colocadas em prática no estado de São Paulo, quando a gente já estava caracterizada a crise econômica, nós tivemos o caso de um cliente que teve uma paralisação por conta do uso da medida provisória 936. Logo que ela saiu, ela primeiro saiu com um outro número, com a 927, né, Odair? E depois ela foi complementada com a 936. Isso. E logo na sequência aí, esse cliente nosso foi buscar, né, o amparo da lei para propor, né, uma redução de jornada de trabalho e se viu diante de um movimento de paralisação. Eu diria assim, esse foi um movimento que já vinha, mas por que ele aconteceu? Ele aconteceu porque, nesse caso específico, essa empresa já estava com um relacionamento em andamento com o sindicato desde janeiro, portanto, desde antes do final de pandemia, bastante desgastado, e ali naquele momento foi uma demonstração de jogo de força, principalmente do sindicato ali da região, é uma cidade interior, e que se dissipou, é bem verdade, em 2 dias, tá? Fora esse caso, a gente não viu nenhum outro, tá, Gustavo? Eu não quero dizer para você com isso que, não ligue, isso aí não vai acontecer, mas eu acho que é bem pouco provável que a gente tenha muitos casos de paralisação por conta do uso do que está amparado pela medida provisória 936. O que eu estou vendo são diversos empresários utilizando essa medida. Eu acho que é uma medida que precisa ser analisada com relação às alternativas que ela leva, né, tanto de redução quanto de suspensão do contrato de trabalho temporariamente, para que a gente evite uma demissão além daquela que será necessária. E aí, respondendo à tua pergunta, eu acho que no fundo, o empresário vai ter que fazer um misto, né, de 3 coisas. Primeiro, de redução de jornada de trabalho. Segundo, de suspensão de jornada de trabalho. E terceiro, de demissão de colaboradores. A redução, ela
foi bastante interessante nos primeiros momentos aí da crise, quando não se tinha a suspensão foi bastante importante naqueles primeiros momentos, quando a atividade praticamente parou, né, porque as empresas pararam de comprar. A redução, eu entendo que ela está sendo uma medida bastante interessante para fazer agora, neste momento, né, quando o cenário já está um pouquinho mais claro, quando a gente já tem uma retomada vagarosa de algumas atividades, e a demissão será importante, porque no médio e longo prazo nós observaremos, e é o que a gente entende e tem recomendado aqui para os nossos clientes, uma retomada lenta da economia. A economia não irá se recuperar rapidamente, o baque foi muito grande, muito profundo, né? Não é exagero dizer que é a pior crise que nós enfrentamos na era capitalista, né? Desde a Revolução Industrial, né? Não é a pior crise que nós já enfrentamos, não há outra igual em amplitude, em tamanho, em espalhamento, em atingimento dos diversos setores da economia, do mundo todo. Então, isso vai requerer um esforço muito grande, né? E no caso específico do Brasil, por falta de recursos, por falta de estrutura, o país estava começando a se organizar economicamente, ou tentando se organizar economicamente, foi pego no meio dessa pandemia, a recuperação econômica vai demorar. Então, as demissões serão inevitáveis. Elas não são desejadas, mas elas serão inevitáveis. Então, o empresário deve lançar a mão das medidas, do conteúdo integral da medida provisória, tanto redução quanto suspensão, mas também se preparar para uma eventual demissão de parte do seu quadro de colaboradores. Eu concordo plenamente aí com os pontos colocados pelo Fábio, inclusive o que a gente tem visto, primeiramente, Gustavo, em relação a possíveis greves e paralisações, a relação da empresa com o sindicato da categoria e com seus funcionários é o ponto de equilíbrio para ter gerado aí algum tipo de problema nesse sentido, pelo menos com os nossos clientes. Aquela empresa que já vinha desgastada, que já não vinha cumprindo algumas obrigações antes dessa medida provisória, antes da pandemia, obviamente que não tem a credibilidade necessária para chamar um sindicato, chamar um funcionário e propor alguma coisa nesse sentido de reduzir a jornada de trabalho, de suspender o contrato de trabalho sob pena de demissão. Então, quando ela propõe qualquer medida, ela é sempre vista com muita cautela pelo funcionário e pelo sindicato, porque já houveram diversas outras promessas anteriores em momentos econômicos melhores que não foram cumpridas. Então, a relação da empresa vai ser aí a balança para eventual paralisações. Nós tivemos também um caso só no escritório, que foi uma ameaça de quando a empresa começou a fazer a suspensão dos contratos de trabalho, de paralisação por aqueles que não tiveram os contratos suspensos. E, naquele momento, vigorava a liminar do Supremo Tribunal Federal, onde ainda obrigava a participação do sindicato, mesmo nessas negociações de acordos individuais, indo em desencontro à medida provisória. Então, esses funcionários ganharam muita força com o apoio do sindicato, mas logo depois essa liminar veio a ser derrubada, e aí o sindicato sem força, os funcionários sem a força total, né, a gente conseguiu negociar e deu certo. Nós tentamos, à medida do possível, neste momento, orientar o empresário que ele não demita, por duas razões. Primeiro, porque numa retomada ele pode precisar novamente daquele funcionário de uma recontratação. E segundo, porque ele vai ter que arcar com verbas rescisórias. Por mais que ele não pague, ele vai ter uma demanda jurídica pela frente, e nesse momento não seria a ideia você conseguir e construir mais inimigos pela frente. Então, a gente tem tentado, na medida do possível, optar ou pela suspensão ou pela redução, desde que também o funcionário concorde. Porque a medida provisória, ela deu a liberdade do acordo individualizado por funcionário, sem participação do sindicato. Então, se ele topa, ok. Se ele não topa, ele tem a possibilidade de pedir a demissão, de não aceitar, de procurar outro emprego, mas a gente sabe que nesse momento, pouquíssimas mesmo estarão empregando. Então, na verdade, está sendo bem aceito pelos empregados, porque todos nesse momento estão perdendo. Obviamente que alguns setores aí estão melhores que os outros, aí que são setores emergenciais, mas a maioria está perdendo. E o empregado, ele está entendendo isso também, né? Então, a gente
está tendo êxito nessas negociações, está dando certo. E aí, Gustavo, é aquilo que você falou em relação aos fornecedores, a boa-fé. Tendo boa-fé de ambas as partes, todo mundo vai conseguir passar por isso. E lá na frente, a retomada mesmo lenta, ninguém vai ter perdido o emprego. Pode estar trabalhando menos, ganhando um pouco menos, mas vai estar recebendo. E acho que desempregado, para arrumar um emprego no curto ou médio prazo, não vai ser muito fácil. As regras que a gente tinha, as regras trabalhistas que a gente tinha até então, né, antes das medidas provisórias, 736, essa alternativa, esse vislumbre, essa possibilidade, né, de redução salarial, redução de jornada, ela era quase inimaginável, né, ia frontalmente contra tanto a legislação quanto também a orientação de todos os sindicatos organizados ou não, né, de maneira geral. A medida 927-936, ela trouxe uma luz, uma possibilidade, embora haja uma grande resistência por parte dos sindicatos, da sociedade trabalhadora mais organizada, né, mas trouxe um vislumbre, uma possibilidade da gente adotar medidas que flexibilizam, né, essa é uma palavra que o sindicato detesta ouvir, né, ele prefere substituir a palavra flexibilizar pela palavra precarizar, né, que de certa maneira, para cada ponto de vista, né, pode ter sua razão, mas é fato que, diante desse cenário de pandemia, não há muita alternativa a ser vista de longo prazo que não seja, né, essa flexibilização ou essa precarização, o nome que se queira dar para essas modalidades alternativas contratuais, onde há uma redução de jornada com uma redução de salário. Se nós quisermos manter salários com redução de jornada, né, ou reduzir jornada com manutenção de salário, provavelmente nenhuma dessas duas formas vai funcionar. A medida provisória abriu a possibilidade disso para que a gente diminua a chance de aumento de desemprego. Mas eu penso um pouco mais pessimista que o Odair, eu acho inevitável, né, que haja uma quantidade grande de desempregados, como já se formando, e que não retomarão rapidamente as suas atividades, mesmo depois de passar da crise do ponto de vista sanitário. A crise econômica vai durar muito mais tempo do que a crise sanitária, tenho certeza disso. Sem contar no caso das empresas que tiveram suas atividades interrompidas, né, que não puderam nem sequer reduzir as jornadas, que tiveram que interromper essas, acredito que vão ter um problema muito maior do que as empresas que estão tendo a possibilidade de fazer as suas reduções, como bem dito pelo Fábio, redução de jornada com redução de salário, não situações adversas. Mas obrigado pelas respostas. E falando um pouquinho aí sobre a retomada, vamos aproveitar o gancho aí da retomada e vamos dividir aqui algumas preocupações. Na opinião de vocês, como que nós, dirigentes, empresários, devemos nos planejar para essa retomada? Mesmo com toda essa incerteza que existe nesse momento, como projetar vendas, por exemplo? Errando o mínimo possível. Não podemos esquecer que para qualquer planejamento ser eficaz, a gente precisa partir de um pressuposto, de uma premissa factível. E no caso das vendas, elas vão ser inerentes para a gente conseguir aí adequar todos os nossos custos e despesas e enxergar quais são as nossas possibilidades de sucesso e insucesso nos planejamentos aí para os próximos meses pós-pandemia. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês aí sobre essas perspectivas. Posso começar, Odair? Pode, Fábio, por favor. Legal, vamos lá. Gustavo, a gente tem um ditado em inglês aí, que tradução livre dele, mais ou menos, quer dizer assim, mire pequeno, erre pequeno. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? O empresário, nessa retomada, ele deve fazer projeções com pequenos horizontes de tempo, com o máximo de grau de segurança possível, com as variáveis que ele vai colocar nas projeções dele. Então, faturamentos, obviamente, não iguais àqueles anteriores ao da pandemia, mas menores. Mas o quanto menores, Fábio? Eu diria para você,
aquele que o empresário tem experimentado, né, atualmente, ainda que seja desesperador e insuficiente para ele manter o ponto dele de equilíbrio, né, e que ele faça um ajuste para que ele vagarosamente, mas ainda dentro das suas condições, atinja o ponto de equilíbrio. E não deve ir além disso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquele empresário que hoje está 20% abaixo do seu ponto de equilíbrio, neste momento, por exemplo, né? Já com todas as medidas de redução, de enquadramento salarial, redução, negociação com fornecedores, mapeamento dos seus possíveis clientes saudáveis, depois de feito todo esse trabalho, como a gente já falou, ele observou que está com 20% abaixo, por exemplo, do seu ponto de equilíbrio, ele deve fazer uma projeção onde ele atinge esse ponto de equilíbrio, porque isso é vital para a manutenção da sua atividade do ponto de vista saudável, né? Num horizonte de 2, 3 meses, não mais que isso. Mas não deve ir muito além deste ponto de equilíbrio e deve, então, perseguir, né, atingir este ponto de equilíbrio neste curto espaço de tempo, entre 8 a 10, 12 semanas, tá? Fazer projeções já para o final do ano, projeções para o ano que vem, elas primeiro, nesse momento, parecem ser totalmente sujeitas a modificações enormes, né? Vamos pegar aí o caso do dólar, que é algo que, inimaginavelmente, né, há 3 meses, 2 meses, nem 3, né, 2 meses atrás, todos nós aqui ouvimos uma declaração, né, na televisão, na mídia, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo, olha, o dólar pode chegar até 5 se a gente fizer muita besteira. Hoje o dólar está batendo muito perto dos 6, né? Ou seja, e não é que a gente fez muita besteira ou não, né? Ou pelo menos não vamos assumir, né, publicamente que fizemos muita besteira, né? Mas é fato que essa previsibilidade ela se perdeu, né? Então, pegando esse exemplo do dólar, dificilmente alguém tem hoje uma condição muito correta para dar qual será o dólar do final do ano, né? A gente tem algumas condições genéricas, quando a gente fala de grandes números, por exemplo, o PIB, quanto vai cair? Vai cair 5, vai cair 6, vai cair 7, vai cair 10, mas o PIB é uma coisa genérica que afeta a cada, né, empresa de uma maneira diferente. Já o dólar, já a inflação, já os juros afetam diretamente cada uma das empresas. A gente pode ter uma previsão segura de qual vai ser, ou mais ou menos segura, de qual vai ser a taxa Selic para o final do ano, mas ela não reflete a taxa de tomar dinheiro no mercado. A Selic reflete unicamente a taxa de aplicar dinheiro no mercado. E eu acho que nós devemos concordar aqui que há raríssimos casos de quem está aplicando dinheiro no mercado e que, portanto, vai poder fazer uma previsão segura com relação ao seu rendimento em renda fixa. Mas a maior parte dos empresários está tomando dinheiro no mercado. E o que a gente observou nos últimos 60 dias foi uma elevação das taxas de juros praticadas por instituições financeiras, sejam bancos, sejam FDIC, sejam outras instituições. Tá? Então, e este cenário, ele continuará incerto nos próximos meses. Então, para responder a tua pergunta, eu diria assim, mire pequeno, erre pequeno, faça projeções de curto prazo, aquelas que atendam às suas necessidades de sobrevivência imediata, e alcançando essas metas, você aumenta mais um degrau, você amplia um pouquinho mais o seu horizonte, você se torna um pouquinho mais ousado. Se sair prevendo muito para cima, muito para baixo, no médio, longo, 6 meses até o final do ano, a chance de errar é muito grande, de desperdiçar tempo e energia em rever variáveis, vai ser enorme o seu tempo perdido. Eu tenho a mesma visão do Fábio, inclusive, trazendo como exemplo, imaginemos aqui o setor de restaurantes, por exemplo, que hoje vive de delivery. Amanhã, com uma melhora aí da questão da saúde, né, que Deus permita que isso melhore logo, terão restrições para o funcionamento. O normal que vivíamos antes não vai existir mais, a normalidade vai ser diferente. Então, o empresário ele vai ter que também se reinventar no seu negócio. E voltando à questão do restaurante, ele vai ter que ter um distanciamento maior, talvez uma rotatividade menor, porque o próprio consumidor, ou por falta de dinheiro, ou por desconfiança ainda da doença, não vai até o restaurante como ia antes. Então, não adianta ele
se programar ou para muito tempo, ou se programar com uma expectativa muito boa, porque eu também entendo que não vai acontecer da noite para o dia. É uma recessão aí a maior de todos os tempos e não vai ser fácil para todos os setores saírem desse problema econômico. Então, eu também entendo que é um momento de primeiro vende, depois organiza. Vende, organiza. E não primeiro organiza para vender. Não põe na frente, digamos assim, né? Primeiro você vê o seu resultado e depois você se estrutura. Eu também estou na mesma linha do Fábio nesse sentido. Perfeito, perfeito. Falando agora no tocante voltando um pouquinho aí sobre as dificuldades em relação a manter as contas em dia, manter a saúde financeira das companhias, muitas dúvidas pairam aí na cabeça dos empresários sobre o tema de recuperação judicial. E dentre essas principais dúvidas, o que eu pude perceber com essas minhas trocas de experiência aí, é uma dúvida crucial em saber qual é o momento certo e se aquele momento, e se aquela é a única saída, como saber se a única saída que uma companhia tem é a recuperação judicial, qual é esse momento, como identificar se esse momento chegou, e se a saída mais indicada é essa. Gostaria que o doutor Odair pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então tá. Bom, o que nós temos orientado, Gustavo? 2 cenários novamente. Se a empresa, antes da crise financeira, antes desse momento de pandemia, já vinha atravessando um momento financeiro difícil, sem crédito, protestos, processos, bloqueio em conta, ou seja, ela já estava economicamente totalmente desequilibrada e já estava até pensando eventualmente numa recuperação judicial, com a pandemia, com a crise financeira, chegou o momento. Por quê? Principalmente se a atividade dela foi totalmente afetada, no caso daquelas atividades não essenciais, ou se foi pouco afetada, no caso das atividades aí essenciais. Então, a gente fez esse diagnóstico sobre 2 cenários. Se já estava numa situação difícil, não tem praticamente outra alternativa neste momento que ela praticamente parou suas atividades do que se não buscar o judiciário para uma recuperação judicial. Por quê? Porque ela não vai ter mais nada do que daqui para frente, ela não vai conseguir crédito com ninguém mesmo, não vai conseguir prazo, vai ter diversas cobranças, não vai ter mais atividade, e aí ela vai precisar do judiciário para que tenha aí as tutelas garantidas para tentar um surgimento futuro através da recuperação. Para aquela empresa que não estava no momento financeiro e econômico difícil, e quando eu digo não estava, não é aquela empresa que estava dando aí lucros astronômicos anuais, não. Aquela empresa que estava equilibrada, que obviamente tem os seus problemas, mas ela não atrasava a folha, não atrasa os seus fornecedores, honrava suas obrigações mesmo com dificuldades, mas honrava, ou seja, ela tinha uma estabilidade econômico-financeira no mês. E com a crise financeira, com a pandemia, obviamente que ela se viu aí faturando 10% do que faturava, ou então teve que fechar suas atividades por conta de determinações governamentais. Nós não estamos, no primeiro momento, orientando a recuperação judicial. Por quê? Como nós dissemos há poucos minutos, é um momento pontual. Então, que todos estão sofrendo, que o mundo está sofrendo. Então, você se pautar por uma decisão de uma recuperação judicial por conta de uma crise mundial financeira e econômica de pandemia, ainda por saúde, pode ser que seja um pouquinho precipitado. Por quê? Porque ingressando com uma recuperação judicial, você não volta mais. O que eu quero dizer com isso? Que daqui 1, 2 meses, com essa retomada gradual da economia, com a retomada das atividades, eu vejo que não era necessário aquele remédio da recuperação judicial que eu já tomei, e não tem mais como voltar para trás. Então, para essas empresas, a gente recomenda um pouquinho de paciência, recomenda a ampla negociação com seus credores, a ampla negociação com seus devedores, para que consiga passar por este momento. Passado este momento, volta-se a análise. Bom, e agora? E nessa retomada, eu consegui atingir aquilo que eu esperava? Poxa, eu já estou aí no meu ponto de equilíbrio, já estou conseguindo? E aí sim verificar se é necessário socorrer-se pela recuperação judicial ou não.
Então, nós estamos tratando dessa forma, com uma empresa que já estava, digamos, sangrando e com aquela empresa que ainda não estava. Então, nós estamos traçando diagnósticos diferentes e dando caminhos diferentes em razão dos problemas que existiam antes da pandemia. Por quê? Fazer uma análise econômico-financeira, como vocês mesmos disseram agora, de qualquer maneira, a chance de errar é muito grande. E eu não tenho volta. Uma vez ingressado com um pedido de recuperação judicial e deferido o seu processamento, se eu desisto, é convolução em falência. Deixa eu botar um pouquinho de número e de dinâmica disso para ilustrar o que o Odair está dizendo e para tentar também dar uma luz para você aí, para você, para quem mais te fez esse tipo de pergunta aí. Primeiro, você pode ter certeza de que, nesse momento, né, alguns milhares de empresários estão consultando escritórios de advocacia, escritórios de assessoria, no sentido de fazer essa pergunta que você acabou de fazer, né? Devo ou não devo pedir uma recuperação judicial? Com relação à recuperação judicial, eu vou fazer um paralelo aí, como foi, principalmente depois do ano de 2015 até 2019, quando a gente passou por um período muito forte de recessão no país, né? Até 2015, a gente tinha uma média, mais ou menos, uma tendência de umas 1.000 recuperações judiciais por ano pedidas no Brasil. E aí sempre mais ou menos distribuídas como 2/3 dela em pequenas micro PMEs, né? Pequenas e microempresas. Quando veio a crise, né, a recessão a partir de 2015, né, já no finalzinho de 2014 e daí em diante, a gente teve um auge de recuperações judiciais requeridas que foi atingido em outubro de 2016. Naquela época, a gente atingiu uma totalização num período de 12 meses de quase 2.000 recuperações judiciais requeridas, ou seja, quase o dobro do que a gente tinha de recuperações antes do período de crise, tá? Ali, naquele momento, aconteceram duas coisas. Primeiro, foi o auge da recessão, outubro de 2016. Segundo, que foi também o momento da Lava Jato, né? Então, tiveram muitas empresas, muitas dependentes lá até do sistema de fornecimento da Petrobras, grandes fornecedores da Petrobras, que quando a Petrobras interrompeu lá, né, as suas compras e teve a crise, acabou entrando em recuperação judicial, e também por conta das construtoras, né, e vários outros episódios das empresas que foram envolvidas na Operação Lava Jato. Mas essas recuperações cresceram muito e atingiram um tamanho desse, porque elas vieram em ocasiões diferentes, em ondas diferentes. O que é que nós estamos vivendo agora? Um período onde, de repente, né, num espaço de 60 dias, praticamente, né, virtualmente, todas as empresas do Brasil inteiro, para a gente só ficar aqui no ambiente doméstico, né, entraram em crise, tá? E aí veio uma diferença. Então a gente pode, poxa, então se toda empresa inteira, nós vamos ter 10.000 recuperações judiciais agora, já que naquela época, né, a gente teve 2.000 praticamente num período de 12 meses, agora vamos ter 10.000? Não necessariamente, né, porque quando está ruim para todo mundo, né, nós entendemos que deve haver um espírito melhor de negociação para todo mundo, né? Quando tem uma ou outra mal, ou essa crise atinge cada empresa em um tempo diferente, a gente espera que essas empresas tenham para se defender, utilizem um instrumento de recuperação judicial. Porém, isso não parece fazer sentido quando a crise é para todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gente não está vendo, né, ou vai ver um movimento de recuperações judiciais num crescimento não tão grande, pelo menos até o final desse semestre. Agora, a partir do segundo semestre, quando a gente, possivelmente, né, e se tudo caminhar desse jeito, a gente vai ter uma amenização da crise sanitária, né, mas vai ficar a crise econômica, e aqueles períodos de stay period, aqueles períodos de suspensão de medidas judiciais for acabando no judiciário, então as pedidos de recuperações judiciais, tenho certeza, irá aparecer e irá aumentar. Eu arrisco dizer, né, e arrisco até botar um número aqui, que o segundo semestre chegará próximo de 2.000 pedidos de recuperação judicial.
Tá? Esse é um número que eu percebo aí não difícil de ser atingido. Tá? Ou seja, um número que é o dobro daquele que foi observado, né, na pior momento de crise de 2016. Tá? Porém, acredito também que boa parte desses pedidos eles poderiam ser evitados porque o empresário poderá, né, se for bem orientado, negociar, colocar aí em andamento negociações bilaterais com os seus fornecedores para evitar um pedido de recuperação judicial. Mas elas acontecerão, né? Muita empresa vai pedir recuperação judicial e aí a gente vai ver, assim como estamos vendo agora na pandemia, uma saturação dos hospitais, né, e do sistema de saúde no Brasil, nós vamos ver uma saturação do sistema judiciário no Brasil, né, a partir do segundo semestre. E se essa saturação vier, mais um motivo, né, para talvez o próprio governo e o próprio sistema judiciário dizer assim, opa, pera lá, né, primeiro tentem se acertar, né, vamos prorrogar períodos aí de suspensão, vamos dar ferramentas, vamos reformar, ainda que momentaneamente, algumas regras, vamos colocar alguma medida provisória de ajuda a empresas em crise para evitar a judicialização, porque se ela vier nesse tamanho que a gente está colocando, pode acontecer, não vai ter sistema judiciário para atender todo mundo. Aí eu não sei como é que o Odair pensa sobre isso, mas não adianta nem ficar feliz como advogado, porque você vai entrar com os pedidos e não vai ter como ir, não vai dar. De tão entupido que vai ficar. Então, nós vamos ter que buscar um motivo. Justamente, Fábio, a gente também tem essa expectativa que um segundo semestre pode ter uma enxurrada de crise de recuperação. Existe a preocupação, inclusive, do Poder Judiciário nesse sentido, e o Estado de São Paulo está tentando instalar várias varas especializadas em diversas comarcas do estado todo, se preparando aí, eventualmente para isso. Mas eu também entendo, apesar aí de viver disso, né? Mas eu entendo também que a negociação, e você mencionou um ponto muito importante, está ruim para todos. Então, imagine, se está ruim para todos, se todos entrarem com o RJ, stay period para os dois lados, né? Então, ninguém cobra ninguém, ou seja, não tem como, né? Está todo mundo protegido, todo mundo tá. Então, eu entendo também que a negociação vai ser o melhor caminho, e vai ter aqueles casos que não tem caminho, né? Não tem jeito mesmo. Mas eu acho que a orientação, pelo menos que vai partir do nosso escritório, vai ser nessa linha de primeiro avaliar bem, tentar negociar bem, e realmente, não tendo outra alternativa, você judicializar a questão. Por vários motivos, até porque muita gente acha que entrar com um processo de recuperação judicial é simples, é contratar um advogado e fazer. Não é. Você tem muito custo, e o Fábio sabe bem disso, é um processo bem custoso para a empresa, e não é custoso só no primeiro momento, não, ele é custoso durante todo o processo. Então, não é fácil, por isso que a gente deixa essa última alternativa para aqueles casos que necessariamente irão precisar, porque eu também acredito muito na negociação, acredito muito aí na composição entre as partes, e é o que o Poder Judiciário também vai bater bastante nesse sentido. Inclusive, eu acredito que nas próprias recuperações judiciais a serem tentadas aí neste ano, os juízes estarão aí recomendados pelo CNJ a tentar até composições aí extinguindo as recuperações. Já existem algumas conversas nesse sentido, e eu acho que isso vai acabar pegando muito no segundo semestre para evitar tantos processos. Principalmente porque a questão da responsabilidade, né? Estamos falando de tomar uma decisão dessa. Eu vou deixar uma frase aqui, Gustavo, Odair, que até então, né, as recuperações judiciais eram, regra geral, movidas, né, pela necessidade, seja por o que for, mas movidas pelos devedores. Né? A partir do segundo semestre, essas recuperações judiciais, caso estourem, elas serão impelidas pelos credores, porque do devedor todos serão. Tá? Então, não há interesse do devedor pedir para uma recuperação judicial no ambiente em que todo mundo está devendo, ele vai buscar alternativas, né? Ele só vai entrar com recuperação judicial se, obviamente, estamos sempre falando aqui de que ele consultou, de que ele conversou, de que ele teve assessoria de pessoas sérias, né? Não pessoas que estão aí
empurrando, né, o seu cliente para um movimento desnecessário de uma recuperação judicial. Mas a recuperação judicial será impelida principalmente pela falta de vontade dos credores em negociar. Se o credor tiver vontade de negociar, nós teremos uma chance de menos recuperações judiciais. Mas acho que em grandes números não vai muito jeito, não. 2.000 recuperações judiciais no segundo semestre não é um número impossível de acontecer. Principalmente falando sobre esse sentido da responsabilidade na tomada de decisão, de estar assessorado por empresas que tenham responsabilidade em demonstrar isso para o cliente, a gente não pode esquecer que, como todas as atitudes que a gente tem em cenários profissionais, existem benefícios e existem malefícios numa situação como essa. Quais são os prejuízos que vocês entendem principais para as empresas que acabam cometendo ou tendo como última alternativa a entrada do pedido de recuperação judicial? E a gente também não pode esquecer que tem algumas empresas que vão estar com fornecedores em atraso, fornecedores estratégicos, fornecedores necessários, e que por algum motivo ela não tenha condições de ter um fornecedor alternativo para aquela matéria-prima, para aquele produto que ela vende. E efetivamente ela se vê sem crédito no mercado, o crédito também recessivo, né, porque nós estamos aí não só, às vezes não por saúde financeira da própria empresa, da própria companhia, mas sim porque o mercado de crédito está recessivo. Além do dinheiro ter ficado muito mais caro por causa do risco, embora a taxa de juros tenha caído, mas o risco impregnado no spread que a gente está contratando hoje em dia é muito mais caro, e a recessividade desse mercado. Então, pode ser que nós tenhamos aí algumas empresas que efetivamente não tenham opção, a não ser, óbvio, que como o próprio Fábio comentou e o Odair complementou, a respeito de termos aí medidas novas, reformadas, em termos de uma flexibilização maior do Poder Judiciário, possibilitando ferramentas para a gente conseguir ter mais segurança aí, em termos de não ter problemas mais sérios, não fazendo utilização da recuperação judicial. Algum comentário? Eu queria fazer uma última pergunta aqui para vocês. Acho que nós estamos com tempo aí escasso, né, Alexandre? Não, tão tranquilo, pode ir, pode discorrer. Gustavo, antes de você perguntar, eu só queria fazer um comentário sobre isso que você falou agora. Em relação a eventuais prejuízos de uma empresa que entra com a recuperação judicial e em tese não seria o remédio, eu não vejo tanto prejuízo assim, porque significa que financeiramente ela está bem e vai conseguir rapidamente sair desse cenário. Então, você conseguiria aí, obviamente, em curto prazo, resolver o pagamento dos credores e levantar a recuperação judicial. Então, nesse ponto, eu não vejo... se isso acontecer, seria muito bom, mas na prática a gente vê que geralmente isso não acontece. Com relação a esse ponto também que você menciona do judiciário se flexibilizar, hoje, as empresas que já estão em recuperação judicial, e é um ponto aí que eu gostaria de mencionar, e também queria que o Fábio comentasse, e você imagina a empresa que já está em recuperação ou cumprindo o plano, ou para cumprir o plano, de repente tem um baque deste. A paralisação de atividades, ela não consegue mais ter sua receita para honrar suas obrigações, e eventualmente o descumprimento de um plano aprovado pela Assembleia de Credores é a convolução em falência. E não existiu, até hoje, aí pelo governo, pelo Congresso Nacional, medidas governamentais, leis, medidas provisórias específicas para empresas em recuperação judicial. Todas essas medidas governamentais emergenciais financeiras para socorrer as empresas dependem de análise de crédito. E como não houve nenhuma menção específica para a empresa em recuperação judicial, obviamente que ela não tem acesso a nada disso. Então, na omissão do legislador, o Poder Judiciário tomou a frente e vem tomando decisões favoráveis e benéficas às recuperandas atuais, prorrogando assembleias, autorizando que se apresente novos planos de recuperação judicial, independentemente do estágio que esteja a recuperação daquela empresa. Por quê? Porque quando você faz um plano de recuperação, você planeja, você estrutura o seu fluxo de pagamento para anos para frente, imaginando uma situação comum. Nós estamos numa situação totalmente incomum.
Então, obviamente que o legislador deveria também pensar nesse grupo de empresas em recuperação judicial, que não são pequenas no Brasil, e tentar medidas específicas, mas infelizmente não temos. Então, o judiciário, na forma que ele pode, ele está concedendo, dando stay novamente naquela empresa que já passou o stay, ou seja, tudo que ele pode fazer está sendo feito. Então, eu acredito que a empresa que necessitar de uma recuperação judicial, que realmente, economicamente, vai precisar desse remédio, independente de novas legislações, porque a gente não pode também ficar pensando aí no futuro e temos que trabalhar com o que temos hoje, ela vai conseguir ser bem atendida pelo Poder Judiciário. Esse é meu ponto. A não ser o que o Fábio pense sobre isso daí. Acho que, primeiro, assim, a recuperação judicial, ela deve ser tomada, ela deve ser uma alternativa que o empresário analisa sempre, né, tecnicamente, com apoio jurídico e com apoio econômico-financeiro. Não deve ser tomado sem, né, a luz dessas duas visões dentro do cenário em que a empresa está. Obviamente, a recuperação judicial traz como efeito, né, benéfico, primeiro, a suspensão de diversos pagamentos, o que traz como consequência uma melhoria, né, ou deveria trazer uma melhoria no fluxo de caixa na empresa. Tá? Dentro desse aspecto aí, sem querer esgotar o tema, mas o Odair colocou um assunto importante. Há uma quantidade hoje no Brasil grande de empresas em recuperação judicial, já estão em recuperação judicial, e que estão se vendo na necessidade, e essas não têm muita alternativa, não. Elas se veem na necessidade até legal do refazimento dos planos através dos aditivos, né? Isso porque, senão, ela está descumprindo a lei, né? Ao descumprir o plano, a convolução em falência é uma cláusula prevista na lei e, como bem disse o Odair, que não foi modificada até então, né? Então, não existem hoje preocupações específicas, pelo menos ainda não se atingiu esse nível de profundidade no legislador e nos órgãos do executivo, de atender necessidades específicas de empresas já em recuperação judicial, né? O Odair lembrou bem aí, o crédito já é escasso. Para uma empresa em recuperação judicial que tem crédito H, né, quer dizer, e não é Z porque para no H, né, as letrinhas, né, quer dizer, ele tem o pior crédito possível, ele não tem crédito, então essas empresas continuam sem crédito. Então, qual será a chance de uma empresa dessa de sobreviver agora, quando ela já tinha quando essa empresa já estava atravessando uma recuperação judicial, com restrição de crédito adicional, com restrição de venda adicional, com capacidade de recuperação restringida? Acho que é importante que o legislador pense nisso e rapidamente. Há alguns estudos, algumas medidas aí sendo trabalhadas, mas não entraram em vigor e talvez se demorarem serão tarde demais para algumas empresas, principalmente aquelas que já estão em recuperação judicial. Esse é um problema importante que o Odair levantou e que não é desprezível pela quantidade e até pelo tamanho de várias dessas empresas que estão em recuperação no Brasil. Perfeito. Seguindo, então, eu gostaria de fazer uma última pergunta aí para vocês em relação ao universo jurídico e econômico pós-pandemia. Eu queria, se possível, que vocês fizessem as suas considerações, separando como vocês enxergam esse universo, uma empresa média aí entre 30 milhões de reais de faturamento, e para as grandes empresas. Se vocês entendem que a mudança e esse cenário diverge para as empresas médias e para as empresas maiores, por favor. Pode começar, Fábio. Acho que óbvio que empresas de médio porte, Gustavo, essas que, vamos dizer, é difícil estabelecer um número base, mas vamos supor, né? Vamos supor aí que o número seja empresas que têm um faturamento superior a 500 milhões de reais por ano, um número, vamos dizer, já bem expressivo de faturamento.
empreguem muita gente, empresas grandes, né, principalmente aquelas que têm acesso, e acho que essa é a melhor maneira da gente classificar, as empresas grandes que têm acesso aos grandes bancos, aos créditos dos grandes bancos nacionais e acesso a crédito internacional, essas empresas têm um pouco menos de dificuldade para sobreviver pós-pandemia. Essas terão mais graus de liberdade, terão mais alternativas para poder se restabelecer depois da pandemia, principalmente aquelas que tiverem acesso a um capital estrangeiro. Tá? Aquelas empresas de médio porte, empresas que têm um tamanho menor, que consequentemente ou já têm seus limites tomados nos grandes bancos nacionais, nos poucos grandes bancos nacionais, né, um dos 5, e que não têm acesso a linhas de crédito estrangeira, essas empresas terão muito mais dificuldade para sobreviver à crise. Não podemos deixar de considerar que retomada da atividade econômica, retomada de uma empresa, reestruturação, recuperação de uma empresa, ela tem que ter, regra geral, dinheiro novo. E se a empresa tiver dificuldade de captação desse dinheiro novo dentro do mercado doméstico, no mercado brasileiro, junto a esses grandes bancos, e impossibilidade também de tomar dinheiro lá fora, ela vai ter mais dificuldade de sair da crise. Então, não vai adiantar apenas, né, reduzir jornada de trabalho, fazer demissão, selecionar cliente, negociar com fornecedores, fazer uma série de medidas, se ela não tiver na relargada uma estrutura para capital de giro, né, que é muito importante, que foi o que se perdeu fortemente nesta crise. Essa crise, diferente de uma guerra, por exemplo, ela não afetou a infraestrutura. Os prédios permanecem de pé, as máquinas permanecem todas aí, a população ativa, né, está aí, então não houve destruição de máquinas, destruição de ativos imobilizados, mas houve uma destruição da renda, uma destruição do capital de giro, né? Tradicionalmente, quem fornece capital de giro são instituições financeiras. Se essas instituições financeiras não repuserem esse capital de giro, não alimentarem as empresas na retomada de capital de giro, essa retomada será ainda mais difícil. E o que eu arrisco dizer é que as instituições financeiras, por uma natureza de proteção própria, isso é normal, elas vão buscar conceder crédito para aquelas empresas que têm, como o Odair disse agora há pouco, melhor rating, melhor condição, né? Portanto, grandes empresas que tenham garantias para serem fornecidas, que tenham capital estrangeiro, que tenham bom posicionamento no mercado, que tenham uma característica positiva. E isso serão exceções nessa retomada. A grande maioria são médios empresários, esses que você citou, com 30, 40, 50, 100 milhões de reais de faturamento, que têm um acesso restrito aos bancos, que estão com o seu crédito comprometido e que terão dificuldade de capital de giro numa relargada. Então, como alimentar, né, esse capital de giro? Esse é um desafio, né, que a gente vai ter com as instituições financeiras, e o próprio governo deveria, né, olhar isso através dos próprios comentadores, né, BNDES, CRDE, no caso de São Paulo, Desenvolve São Paulo, outras instituições deveriam fazer, e no momento a gente não está vendo isso acontecer. Completando essa linha que o Fábio está mencionando, Gustavo, eu imagino também que o empresário ele vai ter que se reinventar. E como exemplo, eu trago aí o teu setor, o varejo, por exemplo, que não tinha a venda online tão colocada no seu negócio, ou tão apurada, ele está vivo hoje pela venda online. E eu acho que aquele consumidor que também não gostava da venda online, ou não sabia, não se interessava, ele foi forçado a se interessar. E eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Então, esse empresário, para a retomada, para auxiliar, ele também vai ter que mudar um pouquinho o negócio dele. Porque, novamente, aquele normal que nós tínhamos antes, não vai ter mais. Aquele normal não vai ter mais. É um outro normal que a gente vai ter que saber construir agora, pós-pandemia. O setor de alimentação, as lojas de shopping, franquias, cinemas,
São situações que eles vão ter que se reinventar, modificar o tipo de negócio, que também vai ajudar na retomada, porque, como o Fábio bem disse, o dinheiro novo já vai ser muito difícil para todos, mas aquela empresa que conseguiu dinheiro novo, mas também não souber e tiver estratégia comercial, estratégia empresarial mesmo, para voltar, ela não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. E aí, Fábio, eu também coloco que a gente, aqui, você disse de 2.000 novas RJs, né? E aí, sendo um pouquinho pessimista, mas tem que falar sobre isso, eu vejo também, Fábio, no segundo semestre, uma enxurrada de falências decretadas. E não muitas vezes decretada porque o juiz quer decretar, mas decretada porque a empresa em recuperação judicial jogou a toalha, porque ela parou e não tem como. Você sabe muito bem que uma empresa em recuperação judicial não tem dinheiro com ninguém. O FDIC, o fundo que a fomentava, parou e não vai fomentar de novo. Então, por ninguém, vai jogar a toalha porque não tem mais o que acontecer. E a gente está vendo também que para o segundo semestre terão várias e várias empresas com a falência decretada. E, novamente, não decretada por uma ordem judicial, por uma questão de imposição de um credor. E, infelizmente, porque a própria empresa joga a toalha porque não tem para onde ir. Ela não tem como ter dinheiro para comprar sua matéria-prima, o seu insumo, e não tem venda, não tem empregado, não tem mais nada, e ela é obrigada realmente a encerrar e fechar as portas. Nem falei sobre falência, porque é sempre um assunto tão triste, né, Adair, que a gente acaba colocando. Aí o Gustavo fica até tremendo ali quando fala para o empresário em falência, o cara fica mudo lá. Mas é verdade, as falências vão ter um crescimento grande também e não vai ser de morte matada, né? Não é porque alguém vai pedir a falência, mas porque o empresário vai de morte morrida, né? Ele morre e não tem como permanecer. Infelizmente. Bom, pessoal, assim, então estamos indo, né, para a reta final aqui, temos mais uns 10 minutos. Se o Gustavo me permitir, tem bastante pessoas aqui que mandaram algumas perguntas. Tem bastante. Tem bastante que, na verdade, até já foram respondidas, né? No debate aí que vocês foram fazendo, né? Acabaram até sendo respondidas, né? Mas tem algumas aqui que... empresário de verdade, né, Alexandre, para falar, né? Verdade. Bom, tem uma aqui que eu achei bem interessante. Eu acho que dá para direcionar ela até um pouco mais aí para o Odair, né? Seriam aqueles empresários que possuem aí uma recuperação judicial em andamento, né? E eles estão questionando se existe algum mecanismo, né, atualmente, ou se há algum mecanismo sendo construído nesse sentido, de se incluir esses passivos que estão se gerando agora neste momento, né, passivos novos, né, dentro de uma recuperação já em andamento, né, ou se tem algum mecanismo para fazer com que isso funcione. Odair, eu passaria para você, hein? Legal. O que acontece? Existe um projeto de lei que já está no Congresso Nacional, onde ele prevê diversas modificações na legislação para a recuperação judicial e falência, justamente para esse momento. E uma delas é a possibilidade da inclusão desses passivos gerados nesse momento. Por quê? Uma empresa que já está em recuperação judicial, ela incluiu passivos anteriores à data do seu ajuizamento. Porém, por um fato totalmente improvável, ela acumulou diversos passivos, como outras empresas também acumularam. Na minha visão também, nada mais justo do que ela poder trazer para dentro da sua recuperação judicial atual esses passivos, para que eles não fiquem fora de um eventual plano, que vai ter o deságio, que vai ter um haircut, que vai ter diversos benefícios para a empresa em recuperação. Porém, neste momento, nós não podemos trabalhar com arma que não temos. Então, hoje, nós não temos essa possibilidade jurídica e nem acredito que os juízes, por mais que o judiciário tenha se esforçado para colaborar com a empresa em recuperação judicial, possa aplicá-lo, porque vai ser totalmente contrário à atual legislação, que prevê que o passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial é aquele passivo cujo vencimento da obrigação ou fato gerador tenha sido até o momento da distribuição. Então, tomara que esse projeto de lei seja aprovado, ele é muito benéfico para a empresa em recuperação judicial, vai ajudar muito para a retomada nesse momento financeiro escasso.
porém, hoje, não há o que se fazer nesse sentido. Legal. Tem uma outra pergunta, essa eu vou direcionar um pouco mais aí para o Fábio, embora a gente até tenha conversado um pouquinho aí no bate-papo a respeito. Aliás, é a pergunta do Ronaldo Tomé, anterior também tinha sido ele aí que tinha feito. Ele pergunta o seguinte, para as empresas que estão em RJ, né, então especificamente empresas em recuperação judicial, elas têm hoje disponível algum mecanismo para obter algum empréstimo com o governo, por exemplo, uma vez que as linhas tradicionais aí com bancos, com fundos, elas estão escassas? Tem alguma coisa nesse sentido que eles possam utilizar? Não existe. Nesse momento, como a gente falou aí anteriormente, a legislação, tanto a legislação quanto o próprio governo, né, de maneira geral, ele deixou de lado, né, as empresas que estão em recuperação judicial, né. A empresa em recuperação judicial já tinha uma dificuldade muito grande de obter recursos do governo, né, governamentais, porque falta a ela, regra geral, raríssimas exceções, eu talvez tenha conhecido ao longo desses 15 anos que eu trabalho com recuperação judicial, um caso que eu estou me lembrando aqui, de uma empresa que tinha em recuperação judicial que tinha CND, né? As demais não tem. Então, se não tem CND, não tem acesso a linhas de crédito governamentais. Há um trabalho nesse sentido aí recente, né, de abrir a possibilidade de mesmo empresas sem CND de obterem esse crédito, mas isso não vai chegar numa empresa de recuperação judicial que tem o seu crédito, o seu rating como a letra H, né, quer dizer, sem rating nenhum. E também não vai acontecer na prática por parte das instituições financeiras pelo mesmo motivo, né, enquanto as regras do Banco Central forem bastante claras aí no sentido de fazer as provisões, né, em cima de empresas com risco maior, a gente, na prática, num crédito escasso, ele será ainda mais escasso para quem está numa situação de recuperação judicial. Então, infelizmente, ainda que tenham algumas medidas, algumas normas aí sendo colocadas nesse sentido, o que vai acontecer é que nós vamos estar... a empresa em recuperação judicial continuará tendo carência para obter crédito, né, subsidiado, vamos chamar assim, ou até que não seja subsidiado, né, com juros compatíveis com essas reduções que o Banco Central anunciou. Isso não vai acontecer. Tá? E se acontecer, não tem dinheiro para todas, é muito pouco e a reserva disso foi muito pequena. Ok. Só aí para a gente fechar aí para as considerações finais aqui, colocar mais uma outra pergunta aí, essa certamente para o doutor Odair. Como é que você vê toda essa situação, doutor Odair, numa questão de um uso de um juízo arbitral, né? É possível fazer uso dessa ferramenta para dirimir aí os problemas que ocorrem, né? Essa é uma pergunta do Vladimir. O juízo arbitral, vou traçar rapidamente aqui dois cenários. O juízo arbitral, num cenário normal, de duas empresas que estabelecem um contrato e elegem esse juízo arbitral, você vai substituir o Poder Judiciário pelo Tribunal Arbitral para fazer simplesmente ali a resolução da demanda. O que tem sido feito, e eu particularmente tenho visto em grandes processos de recuperação judicial, é a utilização do juízo arbitral, do tribunal arbitral, dentro da recuperação judicial. Isso tem sido muito legal, por quê? Porque num rol de credores em grandes empresas, aí, quando eu digo hall de credores de 20 mil, 30 mil credores por classe, existe empresa nesse sentido, você tendo um tribunal arbitral que a Assembleia de Credores concorde em negociar com a empresa em recuperação nesse tribunal, tem sido muito bem aceita, tem sido colocado de forma que a empresa recuperanda consegue honrar sua obrigação e desafoga também o judiciário, tirando impugnações de crédito, habilitações de crédito, retirando diversas peças processuais que engordam o processo e acabam atrasando. Nós, inclusive, estamos participando no escritório de 2 casos
que existe esse tribunal arbitral aprovado pela Assembleia de Credores e tem dado muito certo. E nós também, em recuperações com maior número de credores, nós vamos começar a adotar também essa política e essa modalidade, porque a gente viu que tem dado muito efeito para as duas partes, para os credores e também para a empresa em recuperação judicial. Então, vai ser uma modalidade que vai começar a ter muita força, principalmente por conta disso até que nós falamos, né? Que por mais que a empresa esteja em recuperação judicial, a negociação sempre será bem-vinda. E aí o juízo arbitral vai auxiliar muito nesse sentido. O Vladimir colocou um negócio importante aí, viu, Alexandre? Porque se a gente conseguir vencer um pouquinho, né, o lobby meio não declarado, né, um lobby escondido aí do setor judiciário com relação ao avanço da arbitragem no Brasil, eu acho que a gente vai estar dando um passo bastante importante. Uma das poucas alternativas que nós vamos ter para essa saturação do sistema judiciário, né, pós-Covid, e uma boa alternativa é a arbitragem, é a instituição de juízos arbitrais. Eu gosto muito da ideia, né, embora eu não seja da área jurídica, mas vejo isso como uma alternativa bastante interessante a ser trabalhada, né? E está pronta, né? Está aí, né? A ferramenta é disponível para todos, né? Só trazendo um paralelo aqui, pensando quem só escuta isso nesse momento, né? Digamos que o Tribunal Arbitral numa recuperação judicial vai ser o hospital de campanha que os municípios estão mandando para atender os pacientes, né? Acho que a gente só escuta isso, né? Então acho que é mais ou menos por aí. A diferença é que ele pode se tornar muito mais eficiente mais eficaz do que o normal, verdade. Tomar o lugar Mas é isso mesmo, eu cheguei a pensar esse paralelo também, viu, Daí? É que eu depois pensei assim, é que a gente vai ver que o juiz arbitral vai funcionar muito melhor do que o hospital de campanha funciona. Normal, verdade, tem razão. Isso aí. Bom, pessoal, eu queria dividir agora aí um minutinho para cada um. Gostaria aí do Odair, depois o Fábio e no fim aí o Gustavo, né? Fazer uma consideração final aí a respeito desse bate-papo nosso de hoje. Odair. Bom, novamente eu agradeço o Alexandre, o Fábio e o Gustavo, todo o apoio. Eu acho que a ideia foi brilhante. Acho que o bate-papo aqui foi muito bom, deve ter ajudado muito aí os telespectadores que estiveram com a gente aí nessa hora e meia que nós falamos. A nossa ideia foi colocar nossas posições de vivência pessoal, e eu acho que é juntos que todos vão conseguir sair dessa grande crise. Novamente, não adianta o credor apertar, não adianta o devedor também achar que não tem que pagar ninguém. Eu acho que vai ter que ter uma negociação, vai ter que ter uma balança em todos os negócios mesmo. O empresário vai ter que se reinventar. A retomada não vai ser fácil, mas se ele quiser fazer o mais do mesmo, ele não vai conseguir. O que passou, passou. O normal não volta mais. O normal do ser humano, o normal do mundo vai ser outro normal que a gente vai ter daqui para frente pós-pandemia. E em toda crise nasce oportunidade. Então, acho que é nesse momento que o empresário tem que focar, se cercar de bons profissionais e não de aproveitadores aí de momento e tocar para frente. Tocar para frente, levantar a cabeça e todos juntos a gente vai conseguir sair dessa grande crise. Queria aproveitar para agradecer, eu vi aí que teve bastante gente que acompanhou o nosso bate-papo, mandar um abraço em especial aí ao grupo dos amigos, pessoal que acompanhou aí praticamente todos aí a nossa live de hoje, e ao pessoal da Seleção Paulista aí da OAB de São Paulo, agradecer muito todo o apoio. Que beleza! É isso aí, Odair. E é um grande goleiro, Odair, hein? Para quem não sabe. Então, mas vamos lá, a gente também, da minha parte aqui, mais uma vez agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje nessa conversa, especialmente agradecer o Odair, que aceitou nosso convite e engrandeceu aqui nosso webinar, e ao Gustavo, que é um empresário, é um cliente, né, em comum, tanto do escritório do Odair quanto da Zigen, mas é muito mais. A participação dele hoje aqui é uma participação que está aqui porque ele é um estudioso, um interessado
é uma pessoa com uma sensibilidade bastante grande, aí vive esse dia a dia do empresário. Então, ele fez muito bem o papel hoje aqui, fico muito feliz de ter o Gustavo conosco aqui hoje. Dizer também aí, para terminar, Odair, que eu acho que o credor vai continuar querendo receber, o devedor vai continuar não querendo pagar, como é a vida, sempre foi assim, né? Mas o fato é que as facas ficarão apontadas para o pescoço, mas não serão enfiadas, né? Vamos dizer isso aí. Isso é uma tradição gaúcha que diz isso, né? Você vai encostar a faca no pescoço, tio, mas não vai, né, enfiar. É verdade, nós vamos ter que buscar o ambiente de negociação e ele será no extremo, porque senão o ambiente vai ser o de judicialização e a gente já viu aqui que será caótico se a gente tentar recorrer a isso depois de passar do pico da pandemia. Obrigado por todos vocês. Eu queria agradecer mais uma vez, eu fiquei muito honrado com o convite, fiquei muito feliz, agradecer ao Fábio, ao Odair, ao Alexandre, a Cibele, que é sócia do Odair aí, que também participou ativamente conosco aí no desenvolvimento da Webinar, da Ziguem e a Moraes Júnior. E eu queria deixar aqui, eu acredito que realmente é tudo isso que vocês falaram em relação a gente ter uma mudança global do jeito de atuar, do jeito de fazer, tudo vai mudar do que era para o que vai acontecer nos próximos meses. Aí a gente vai ver uma mudança muito grande em termos de atuação, tanto do empresário, quanto dos consultores, quanto do próprio mercado de consumo. Vai ter uma mudança muito grande. E eu acredito que, para o nosso lado, para o lado do empresário, para o lado dos dirigentes de empresa, a gente precisa acompanhar. Acho que a palavra de ordem é caixa na mão, a gente tem que preservar a caixa, tem que pensar 10 vezes antes de pensar em novos custos, pensar em novas despesas, avaliar, para não falar diariamente, mas semanalmente, acompanhar os indicadores. Esse seria o melhor, é a única maneira que eu acredito que a gente consegue passar com mais tranquilidade, se é que existe essa condição por essa crise, e retomar aí o cenário econômico, e temos que ser otimistas, né? Tem que acreditar no que a gente faz, no nosso trabalho. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, e eu aí, em nome de todos, né, agradeço aí a presença do Fábio e do Odair, todas as explanações, ricas explanações práticas, né, houve bastante elogios nesse sentido, né, explicações bem práticas, né, para o dia a dia do empresário, em especial aí o Gustavo, né, Gustavo, para fazer esse papel aí de porta-voz dos empresários, né, e convido aí a todos a dividir esse vídeo, né, com outros empresários. Certamente tem conteúdo aqui muito valioso para todos, né. Agradeço aí, então, a participação de todo mundo e até uma próxima. Boa noite.